Graça e paz, boa noite aos amados irmãos da IHM. Nós estamos aqui nessa terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, para mais uma live, né? E com o seminário Fundamentos da Fé Cristã, hoje a parte 4 desse seminário, né? E é uma alegria para nós estarmos aqui e poder compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Espero que a ministração de hoje seja uma bênção para a sua vida, que venha te encorajar, venha te fortalecer, venha te edificar, venha estimular a sua fé, que você seja grandemente abençoado, abençoada, né? Domingo agora nós tivemos um culto muito abençoado, glória a Deus, com a presença de um bom número de irmãos e irmãs, e a gente fica feliz por isso, né? De poder rever um monte de irmãos, glória a Deus por isso. E eu quero agora, nesse momento, poder fazer uma oração, convidar os irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor, e te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, te agradecemos pela Tua bondade, te agradecemos pela Tua fidelidade, te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós, te agradecemos pela Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, ela é lâmpada, ela é luz, ela é a verdade, Pai. E nós pedimos nessa noite que o Senhor abençoe essa live, usa a nossa vida, nos dê sabedoria, ousadia, intrepidez, fala conosco através da Sua palavra, confirma a Tua palavra, realiza milagres, sinais, Pai, cura o enfermo, levanta o caído, fortalece o fraco e traz salvação, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Como nós falamos, né, nós estamos dando nesse mês de janeiro o seminário Fundamentos da Fé Cristã, né? E nós, na primeira parte desse seminário, falamos sobre a importância da fé, né? A importância da fé para a vida cristã. Olha, a Bíblia é um conjunto de livros, de 66 livros, né? E ela aborda dezenas e dezenas de assuntos, né, importantes. Agora, nada é mais importante na Bíblia do que a fé, né? A fé é o assunto mais importante de toda a Bíblia. Aí você talvez esteja dizendo, por quê, né? Porque Hebreus 11, verso 6 deixa claro, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. A fé é o assunto mais importante, né? Jesus deixou claro, é por meio da fé que nós recebemos a nossa salvação. Efésios 2, verso 8 e 9. Jesus também deixou claro em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Marcos 11, 23, se você tiver fé, você vai dizer ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser será feito, né? É por meio da fé que nós vencemos o mundo, 1 João 5,4, né? É por meio da fé que as nossas orações são atendidas, e nós recebemos a graça de Deus, o milagre de Deus, né? Os sinais seguem também a fé,
E ainda Jesus vai mais longe, né? Ele diz que se nós crermos nele, João 14:12, faremos as obras que ele fez e obras ainda maiores, né? Então, a fé é um assunto extremamente importante. Tanto que Judas, né, ele nos exorta a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a nós, na ocasião da nossa conversão a Cristo, do novo nascimento. E Paulo diz em Colossenses 2, do 1 ao 2, que nós podemos e devemos desenvolver na nossa vida uma forte convicção do entendimento, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Nós vivemos a vida cristã, nós desfrutamos das promessas, nós nos relacionamos com Deus, nós vivemos à altura do que Cristo realizou, né? A partir da medida da nossa fé em Deus, né? Por isso que é importante a fé. Nós também ensinamos na parte 2 do seminário definir a fé, né? Se a fé é tão importante, nós precisamos compreender de maneira correta o que vem a ser fé, né? Hebreus 11:1 define muito bem o que é fé. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a verdadeira fé, ela é composta por dois elementos fundamentais, segundo Hebreus 11:1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que coisas são essas? Promessas de Deus. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia, né? E a fé, ela é composta por essas promessas. O que é uma promessa? É a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Para cada área da nossa vida, para cada necessidade, para cada problema e adversidade que a gente possa nos deparar, Deus tem promessas para a nossa vida. E segundo a carta de Paulo aos Coríntios 1:20 diz que em todas as suas promessas nós temos dele o sim e o amém para a glória do Pai. Então, primeiro, fé, né, é o firme fundamento das promessas que a gente espera que se cumpra na nossa vida. Aí vem a segunda parte, e é a convicção de fatos que a gente não vê. Fatos é diferente de promessa. Fatos é tudo aquilo que Jesus, há 2.000 anos atrás, já realizou em nosso favor ao morrer na cruz do Calvário. Fatos é diferente de promessa. Promessa é aquilo que Deus ainda não fez, mas promete fazer. Fatos é aquilo que Jesus, na ocasião da sua morte e da sua ressurreição, já consumou, já realizou em nosso favor. Então a fé bíblica, ela é composta por promessas e fatos redentores. E podemos acrescentar também as verdades objetivas da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus diz a respeito dele mesmo, porque Deus é tudo que a Bíblia diz que ele é, segundo a sua palavra. Tudo aquilo que Deus diz a respeito de Jesus. Jesus é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é, segundo a sua palavra. A respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é. A respeito do maligno, as verdades que Deus diz a respeito de Satanás, dentre elas que ele é o inimigo derrotado, despojado e reduzido a nada, e a sua cabeça foi esmagada por Jesus, e toda a verdade a nosso respeito. Nós somos tudo que a Bíblia diz que somos, nós temos tudo que a Bíblia diz que temos, nós podemos tudo que a Bíblia diz que podemos,
nós estamos onde a Bíblia diz que estamos em Cristo, e nós vamos para onde a Bíblia diz que vamos, né? Então, fé, ela é composta pelas promessas de Deus, pelos fatos redentores e pelas verdades objetivas da palavra de Deus, e também as profecias do reino de Deus. Por isso que o MD tem tudo isso para você, para te edificar. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, para você gerar fé, esse tipo de fé no teu coração, você precisa meditar de dia e de noite, sobre as promessas de Deus, meditar de dia e de noite sobre os fatos redentores em Cristo, meditar de dia e de noite sobre as verdades objetivas da palavra de Deus, meditar de dia e de noite sobre as profecias do reino, porque dessa forma vai brotar fé dentro de você, vai gerar uma fé viva dentro de você, né? A verdadeira fé, ela desconsidera tudo aquilo que vê, tudo aquilo que ouve de forma negativa e se firma no que Deus diz sobre a sua palavra. A fé é acreditar em tudo aquilo que Deus diz na sua palavra, independentemente do que estamos vendo ou sentindo, né? Fé é você acreditar que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu que faria e confirmará tudo aquilo que Cristo já realizou há 2000 anos em nosso lugar, no nosso favor, lá na cruz do Calvário, na ocasião da sua morte e ressurreição, né? E a gente aprende também com Romanos capítulo 4, do 17 até o 21, sobre o nosso pai na fé, sobre Abraão, pai na fé, né? Um homem que é o amigo de Deus, um homem que andou com Deus. E aqui fala, né, que os passos que esse homem deu, as práticas de fé que ele exerceu na palavra, e Deus o honrou por isso, e ele viveu as promessas de Deus, o sobrenatural de Deus na vida dele. Diz o texto, né, que Abraão, primeiro, ouviu atentamente a palavra de Deus, ouviu atentamente as promessas do Senhor, e a fé vem por ouvir. Quanto mais você ouvir a palavra, mais fé vai ser gerada dentro de você. Por isso que a gente tem que fazer uma escolha. Não ficar dando ouvido a esses jornais sensacionalistas, derrotistas, que só tem notícia terrível. E ouvir a palavra, ouça, se abra para ouvir o que Deus tem para a sua vida. Abraão fez isso. Segundo, ele tomou uma firme decisão de crer no que Deus havia dito para ele, independentemente do que ele estava vendo ou sentindo. Terceiro, ele não atentou para a circunstância contrária, não atentou para o seu corpo de quase 100 anos e para o ventre amortecido de Sara de quase 90, mas ele se firmou na palavra de Deus, e ele fortalecia a sua fé todos os dias, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu era fiel e poderoso para cumprir. Ele perseverou nessas práticas, e ao final de 1 ano, Sara engravidou e gerou um filho chamado Isaac, que quer dizer sorriso, alegria, né? Isaac é a marca da fidelidade de Deus na vida de Abraão e de Sara, né? E Deus tem os nossos Isaques também. Deus tem o teu Isaac. Deus tem também promessas para cumprir na sua vida, né? Glória a Deus por isso. Nós falamos também, nós ministramos, né, na terceira parte do seminário, sobre o firme fundamento da fé, não é? Em Lucas capítulo 6, do 46 ao 48,
até o 49, onde Jesus fala, né, sobre os dois tipos de alicerce, onde nós podemos construir a nossa fé e a nossa casa espiritual. O alicerce da rocha e o alicerce da areia. Então Jesus diz que quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, ao edificar a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e ali lançou o alicerce sobre a rocha. Vinda a tempestade, vindo o vento forte, não pôde abalar a casa, porque ela foi bem construída, está vendo? Na rocha. Aí ele diz, mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre areia, sem alicerces. E vindo a tempestade, veio o vento forte, bateu contra aquela casa e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, né? Então nós temos dois tipos de alicerces. A rocha, que é o próprio Cristo, a pedra angular, que é a própria palavra de Deus, praticada, vivenciada e experimentada, que torna a nossa fé, a nossa casa espiritual inabalável. E temos a areia, que são teorias religiosas, né? Quando a gente ouve e não coloca em prática. Jesus deixou claro, quando a gente ouve a palavra e não coloca em prática, a nossa fé, a nossa casa espiritual, ela é edificada sobre a areia, sem o alicerce, sem a fundação. Então, quando a gente passa por uma adversidade, por uma luta, a gente acaba não tendo estrutura para suportar aquilo, se posicionar, se firmar na palavra. Jesus fala mais ou menos semelhante na parábola do semeador, né, no solo rochoso. O solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra, né, recebem com alegria. Ele diz, mas a alegria dura pouco. Por quê? Porque a pessoa ela não praticou a palavra e por isso a sua árvore não tem raiz em si mesma. Então é aquela empolgação momentânea, né? É aquela alegria momentânea, porque ela não tem raiz em si mesma. Aí vem a angústia, vem a perseguição e a pessoa logo se escandaliza, porque ela não tem raiz em si mesma. Então nós precisamos, né, compreender que o que vai fazer a nossa fé ser uma fé perseverante, ser uma fé firme, ser uma fé inabalável no Senhor, é a nossa prática diligente da palavra. Por quê? Porque na medida em que a gente pratica a palavra, né, nós vamos ter experiências com Deus. E o que faz a diferença na vida cristã não é o tanto que a gente sabe teoricamente, mentalmente, é o tanto que a gente vive, é o tanto que a gente vivencia, é o tanto que a gente experimenta acerca do amor de Deus, do poder de Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco. E aí nós vamos poder dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nele nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus por isso. E hoje eu quero dar a quarta parte do seminário, falar sobre fé versus sentimentos, né? Porque eu acredito que uma das maiores dificuldades na vida cristã, na vida com Deus, é você proteger a sua fé, né, da influência das emoções negativas, né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 11, fala que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis.
nós estamos enfrentando, né, essa pandemia do coronavírus, junto com essa pandemia, uma grave crise de emprego, crise financeira, crise política, né? Infelizmente, o mundo está vivendo nas dores de parto, né? É muita angústia, muita tribulação, e é nesse momento, diante de tantas adversidades, né? Aí a nossa alma é atacada nesse momento. Nós nos deparamos, né, com tribulações, com circunstâncias. Aí a nossa mente é atacada com pensamento negativo. Nossas emoções são atacadas com emoções negativas, sentimentos negativos. A nossa vontade, né, com a dúvida, né? Aí vem o medo, aí vem a angústia, aí vem a ansiedade, aí vem a dúvida, né? Então veja bem, tudo isso se opõe à nossa fé, se opõe a essa fé que a gente afirma ter na palavra de Deus. É aí que entra uma coisa fundamental, que é o treinamento do Espírito Santo na nossa vida. A importância de sermos treinados por Deus, treinados pelo Espírito Santo na nossa fé, né? Sermos treinados, entendeu? Para que aprendamos a nos firmar no que a palavra diz, né? E não deixar que os sentimentos negativos, não deixar que os pensamentos negativos nos controlem, nos dominem, entendeu? E a gente acabar vivendo nessa gangorra, né? Na gangorra emocional, porque o Salmo 119, verso 8 e 9 diz que para sempre a palavra de Deus está firmada no céu. Ela está para sempre firmada no céu, né? Então nós precisamos entender que os sentimentos, as emoções, é um atributo da nossa alma. Já a fé é um atributo do nosso espírito. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma fé no nosso espírito. A fé é uma força espiritual no nosso espírito. Já a nossa alma, que é composta por 3 partes, né? Que é o intelecto, a mente, os pensamentos, as emoções e a vontade. Então, quando a gente está passando por alguma adversidade, estamos passando por momentos de dificuldade, a nossa alma, ela é atacada, ela é confrontada na mente, nas emoções e na vontade. Já a fé, ela é uma força espiritual lá do nosso espírito, que deve estar edificada sobre o que Deus diz na sua palavra. E aí fica essa gangorra, né? Por um lado, nós temos a fé no que Deus diz na sua palavra, e por outro lado, nós temos os pensamentos negativos que atacam a nossa mente, as emoções negativas que atacam as nossas emoções, como o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, o desânimo, e temos também as sugestões malignas contra a nossa vontade, para nos induzir à dúvida e ao pecado e à incredulidade e à murmuração. Entendeu? Além do corpo, né? Muitas vezes que acaba sofrendo sintomas mentirosos de enfermidade. Por que mentirosos? Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas doenças, dores e enfermidades, e por suas chagas fomos sarados, né? Então, por isso que a gente não deve cometer o erro de basear a nossa fé no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente sente. Nossa fé tem que estar edificada, nossa fé tem que estar posicionada, nossa fé tem que estar firmada no que Deus diz na sua palavra, porque a palavra de Deus
ela está para sempre firmada no céu, e ela não sofre nenhuma alteração com nada que acontece aqui na terra. A palavra de Deus, ela é sempre a mesma, e a nossa fé deve estar edificada, deve estar firmada, deve estar enraizada, deve estar posicionada sobre o que Deus diz na sua palavra. Então você não deve basear o seu conhecimento de Deus, basear a sua convicção no que você está vendo, no que você está ouvindo, no que você está sentindo, mas baseie no que Deus diz a respeito dele e a respeito de você mesmo e a respeito de qualquer área da sua vida, na sua palavra, na sua palavra. Por isso que nós precisamos, aprender a viver no Espírito, a não andar na alma, andar no Espírito. Paulo diz: ande no Espírito, ande por fé e não por vista, ande segundo o testemunho interior no teu coração, entendeu? Aí a gente sai dessa gangorra, desse alto e baixo, dessa montanha russa, dessa inconstância emocional, das nossas emoções, entendeu? Um dia nós estamos lá nas alturas, sentindo-se a pessoa mais firme, mais crente do mundo, e outro dia estamos lá embaixo, nos sentindo os mais fracos, nos sentindo os mais desanimados, e Deus não quer que a gente viva assim. O justo viverá pela fé, a palavra diz. Andamos por fé e não por vista. Por isso que nós precisamos meditar na palavra todos os dias, de dia e de noite, de dia e de noite. Todos os dias, meditar sobre a palavra e entender, e entender um princípio fundamental que nós vamos ensinar quinta que vem, dessa semana mesmo, depois de amanhã, sobre a importância de ministrar para a nossa alma quando ela estiver abatida, porque o salmista diz que a alma, ela fica abatida, quando nós estamos nos deparando com alguma situação ruim, a gente vem aquele abatimento na alma, vem aquela tristeza, vem aquela angústia. E o que fazer quando vem esse sentimento? Nos entregar a ele? Nos deixar dominar por ele? Ou levantar as nossas mãos, colocar a nossa fé em ação, ministrar para nós mesmos, através da comunhão com o Espírito Santo, através das leis espirituais da comunhão. E é isso que eu quero ensinar para você, depois de amanhã, dia 27, quinta-feira, 7h30 da noite. Não perca a quinta parte desse seminário. Como ministrar para a nossa alma. O que fazer para que o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, a depressão, o desânimo não venha dominar a sua vida. Há poder na palavra de Deus, há poder no Espírito Santo, há poder no amor de Deus, há poder na paz de Cristo, há poder no gozo do Espírito, há poder na unção do Senhor, que liberta a nossa alma das fortalezas malignas e nos conserva debaixo da perfeita paz de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vocês compreenderam o seminário de hoje? Assimilar essa palavra? Se você gostou desse seminário, se você gostou dessa ministração, dê um curtir aí, dê um curtir. E depois que terminar, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar essa mensagem para a gente abençoar o maior número possível de pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor ama cada um de nós. Nós não podemos, grave isso, nós não podemos impedir que um pássaro voe por cima da nossa cabeça. A gente não pode impedir. Mas se esse pássaro
quiser fazer ninho na nossa cabeça, a gente possa expulsar ele, a gente pode afastar. Em outras palavras, nós não podemos impedir que a nossa mente seja atacada por algum pensamento ruim e os nossos sentimentos com algum sentimento ruim. Nós não podemos impedir, mas nós podemos resistir ao maligno. Nós podemos resistir a pensamentos ruins e a sentimentos ruins. Quando eles vierem, nós temos toda a condição em Deus de rejeitar, entendeu? Porque todos nós somos atacados. O próprio Jesus foi atacado. O apóstolo Paulo foi atacado na sua alma, né? Todos são. Agora, você não é obrigado a se deixar controlar, a se deixar dominar por pensamentos mentirosos, por sentimentos negativos e por sugestões malignas na sua vontade. Nós temos armas poderosas em Deus para expulsar pensamentos negativos, sentimentos negativos e sugestões malignas. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui mandar um grande abraço para Josi e o meu sogro e minha sogra, seu Justino e dona Raimunda, que estão assistindo agora lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Glória a Deus. Um abraço aí, seu Justino, Josi, dona Raimunda. Amo vocês, Deus abençoe grandemente. Minha mãe, minha tia, a Dalva, minha mãe, a Irene e todos os demais aí que estão participando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Estende a sua mão assim, eu quero orar. Creia, tá bom? Receba aí uma unção de Deus sobre a tua vida. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E para Deus estar tocando em você aí, basta você abrir teu coração. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, nós te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos pela tua bondade, fidelidade e amor. E eu te agradeço pela oportunidade de pregar a tua palavra, de ensinar a tua palavra. Pai, que esta palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Que esta palavra fique gravada na mente e no coração de cada um. Que o Senhor venha confirmar a tua palavra. Que o Senhor venha derramar do teu amor em cada coração. Derramar da tua paz. Derramar do gozo do Espírito Santo. Derramar da unção. E derramar das suas bênçãos, Pai. O Senhor venha, Pai, tocar em cada um nessa hora. E derramar bênção sem medida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, eu invoco que o teu amor, que a tua paz, o teu gozo, a tua unção sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo aos irmãos e até quinta-feira, dia 27, 7h30. Não perca.